Evangelho de João 19, 17 a 30. A palavra do Senhor diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar. Deus, nós queremos nos encurvar em espírito diante do Senhor, para reconhecer a Tua soberana graça sobre nós, para adorar-Te, para bendizer-Te, para dizer ao Senhor o quanto é agradável para nós Te servir e Te amar. Também, Senhor Deus, queremos pedir que o Teu Espírito que habita em nós e que nos convenceu de que Jesus é Teu Filho, e dia a dia nos pastoreia a alma, a vida, nos conduzindo pela verdade da Tua Palavra, que Ele mesmo torne a Tua Palavra, Senhor Deus, ilumine a Tua Palavra para que ela seja a luz para os nossos caminhos. E que Ele, que habita em nós, aplique a nós, ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vontade, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, a verdade aqui escrita. E que a Tua Palavra nos guie por todo o caminho. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos irmãos, a nossa relação com Deus, ela poderia facilmente ser resumida em 2 palavras somente: perdidos e achados. Essas 2 palavras, de forma muito simples, muito clara, muito transparente, elas resumem toda a nossa relação com Deus. Nós estamos longe de Deus, perdidos, separados da sua graça, e em Cristo Jesus Deus nos trouxe para perto dele, Deus nos achou, e perdoando os nossos pecados, nos deu paz com ele, paz conosco mesmo, e está construindo paz entre nós através do seu Espírito Santo. Nesses últimos meses e até o dia de Pentecoste, que está por vir, nós queremos meditar sobre esses perdidos e achados que vão se encontrando com o Senhor Jesus no Evangelho de João e depois da sua ressurreição. Nós temos tentado focalizar no púlpito nesses últimos dias e até o dia da Páscoa as perguntas e as conversas que Jesus tem com pessoas que não creiam nele.
Depois da Páscoa, nós queremos mudar o foco. E aí nós queremos ver e tratar com a igreja pelo menos 6 das perguntas que o Senhor Jesus Cristo faz a cada um dos seus discípulos, restaurando-os de volta à comunhão com Ele, mostrando-lhes que Ele ressuscitou e que, portanto, a igreja está depositando a sua fé num Cristo vivo e não num Cristo morto, perdidos e achados. O Senhor Jesus é aquele pastor que vai atrás das suas ovelhas e lhes pergunta as perguntas que nós precisamos de respostas. Ele ouviu de Pilatos o que é a verdade. Nós vimos isso domingo passado aqui através do reverendo Milton. E a pergunta de Pilatos estava completamente errada, porque a pergunta não é o que é a verdade, mas quem é a verdade. E o próprio Evangelho de João diz, João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No capítulo 8 ele já havia dito no verso 32: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 33, versículo 34, versículo 35, versículo 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pergunta não é o que é a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa esteve entre nós, e permanece entre nós, no meio de nós, e naqueles que creem nele através do seu Espírito. Depois da ressurreição, o Senhor Jesus vai atrás dos seus discípulos. Ele pergunta para Maria Madalena: por que choras? Por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele pergunta aos discípulos: por que sobem dúvidas às suas cabeças? Não é um fantasma que vocês estão vendo, vocês estão vendo o Filho de Deus. Ele pergunta para Tomé: por que me viste e creste? Bem-aventurados são aqueles que não viram e mesmo assim creram. Ele pergunta para aqueles 2 de Emaús: o que está acontecendo com vocês? Que vocês andam preocupados pelo caminho? Quais são as notícias? E eles respondem as notícias dizendo: havia, era, estava. Dizem até que ressuscitou, mas a gente não sabe. E Jesus, das poucas vezes em que ele é mal educado, ele vira para aqueles 2 e diz: nécios. No bom brasileiro é ignorantes. Vocês não prestam atenção no que a Bíblia está escrito? E por último ele chega até Pedro e pergunta: tu me amas? Porque se nós não amarmos o Senhor, como seguiremos? E é desse contexto que nós queremos, nessa Páscoa e nesse próximo Pentecoste, levar a igreja a pensar nessas perguntas. Perguntas que todos nós temos que responder, e perguntas que nós temos que aprender a fazer, para que o nosso Deus venha até nós e nos ensine. Ele é aquele que nos deu a vida e a vida eterna, e Ele nos chama para segui-lo. E aqui hoje nós estamos diante da sua cruz. Não há nenhuma pergunta aqui no texto, mas eu gostaria de destacar pelo menos as 3 afirmações de Jesus na cruz, contidas no verso 27 até o verso 30. Algumas igrejas celebram no dia da Páscoa o culto, realizam o chamado culto das 7 palavras da cruz. Daquelas 7 palavras, aqui nós temos 3 delas, e eu gostaria de pedir à igreja licença para gastar um tempo com essas 3 palavras de Jesus, com essas 3 frases de Jesus aqui na cruz. A primeira delas está aí no verso 27, no verso 26 e 27, vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para casa. O Senhor Jesus é aquele que nos encontra no meio da multidão e nos oferece respostas e também comandos para que nós possamos seguir. E Ele diz para sua mãe: eis aí o teu filho. E Ele diz para João, com quase toda certeza:
todos os comentaristas dizem que o discípulo amado é João. Ele diz: eis aí a tua mãe. E algumas coisas acontecem ao redor dessa afirmação de Jesus aqui que nós precisamos tomar conhecimento. O primeiro é que se cumpre nesse exato momento aquela profecia de Simeão, que ele havia dito para Maria lá no templo, quando ela foi levar Jesus para ser circuncidado. Ela diz: olha, Deus levantou este menino. Vou ler o texto de Lucas capítulo 2, verso 34 e 35. Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão disse: olha, esse menino, ele foi levantado para ruína e para sofrimento. Simeão já havia dito para Maria: esse menino, ele nasceu à sombra da cruz. Desde quando comemoramos o Natal, já comemoramos o Natal sabendo, cientes e conscientes de que aquele menino que nasceu, ele nasceu para ser o nosso Redentor, para ser o nosso Salvador. E Maria, diante da cruz, vendo o seu filho sofrer, ela vê e sente essa espada que Simeão diz que iria furar, vazar, traspassar o seu coração. João é o único dos evangelistas que menciona a mãe de Jesus nessa ocasião, e é por isso que nós sabemos que ele é o discípulo amado. Quando nós olhamos para essa frase e seguindo a W. Pink, ele comenta da seguinte forma: quem pode medir aquelas horas de tristeza e sofrimento, à medida em que aquela espada atravessava lentamente a alma de Maria? Não houve nenhum pranto histérico, não houve nenhum pranto efusivo, não houve nenhuma demonstração de fraqueza feminina, nenhum desmaio incontrolável, nenhum clamor violento vindo da angústia incontrolável de uma mulher que vê seu filho morrer. Palavra alguma sai de seus lábios, nenhuma delas ficou registrada na Escritura e nem na história para nós tomarmos conhecimento. Ela apenas fica em silêncio, porque ela sabia, e ela sabia desde o começo, que seu filho iria parar ali. Uma frase que é conhecida nossa na história da igreja, uma expressão em grego, é a expressão Theotokos. Essa expressão traduzida quer dizer mãe de Deus. Ela é aplicada a Maria, e nós concordamos com ela, não no sentido que outras igrejas concordam. Quando nós dizemos que Maria é mãe de Deus, nós estamos olhando não para Maria em si, mas nós estamos olhando para aquele que dela nasceu. Maria foi mãe do nosso Redentor, do Deus encarnado que veio até nós. Negar que Maria tenha sido mãe de Deus implica para nós negar a sua divindade. Nós não podemos fazer isso. Outras igrejas dizem que Maria é mãe de Deus e colocam o foco nela. Olha como ela é uma mulher especial, ela é grande, ela é digna de muita honra. Mas não é isso que nós queremos dizer. E ela mesma tinha consciência disso, porque ela sabia que quem havia nascido dela era o unigênito Filho de Deus, o primogênito dela, o primeiro, porque a Bíblia diz que ela teve outros, mas o único Filho de Deus que veio até nós para naquela cruz nos salvar. Mas o texto também diz mais para nós. Quando o Senhor Jesus se volta para Maria e diz: eis aí o teu filho, e diz para João: eis aí a tua mãe, o Senhor Jesus está deixando para nós um exemplo do filho que honra os seus pais, e no caso específico aqui a sua mãe. Com toda certeza José já havia falecido na caminhada da história deles. O Senhor Jesus, que era o primogênito de Maria, e que portanto era o filho responsável por cuidar da casa, ele não cumpre a sua missão diante do Pai, sem cumprir também a sua missão diante da lei: honrar seu pai, honrar sua mãe. E é honrando a sua mãe que ele lhe providencia, mesmo na cruz, uma casa para viver, uma família para ela poder usufruir do carinho das pessoas. Muitos de nós achamos que honrar pai e mãe é mandamento para crianças pequenas.
e focalizamos a obediência dos filhos quando assim o fazemos. Mas nos esquecemos que honrar os pais é um mandamento para toda a vida. A Bíblia é muito clara em dizer que aqueles filhos que lançam seus pais em asilos e lá os abandonam, estão negando a sua fé. E que vínculos naturais não podem ser abandonados, mas eles devem ser respeitados, porque existem mandamentos de Deus a respeito de tudo isso. Existem três interpretações errôneas desse texto que nós temos que abandonar. Uma delas, que é uma interpretação protestante, diz que Jesus está renunciando à sua maternidade, à maternidade de Maria nesse momento, e fechando a porta para qualquer tipo de mariolatria. Se assim o fizesse, ele estaria rompendo os seus vínculos com a própria humanidade, porque ele era filho de Maria, a própria Escritura diz isso. Jesus não está quebrando vínculos, Jesus não está quebrando essas coisas. O Senhor Jesus está simplesmente cuidando de sua mãe. Uma outra interpretação, que é católico-romana, que nós também devemos evitar, é aquela que diz que essa é uma afirmação da posição especial que Maria tem diante de Deus. Mas a Bíblia diz que a única posição especial que ela tem diante de Deus é o fato de que ela foi a mãe do Salvador. E que quando ela soube que estava grávida, ela compôs um cântico, ela diz que a alma dela adorava ao seu Salvador. E um judeu só chamava Deus de Salvador quando tinha convicção de que era pecador. Ela tinha consciência disso. E nós precisamos abandonar esse tipo de interpretação. Uma outra interpretação é aquela que ensina ser a expressão mulher, aqui no texto, mulher, eis aí o teu filho. Uma expressão, um ato deselegante da parte do Senhor Jesus Cristo para com a sua mãe, a semelhança de como interpreta também lá em Caná da Galileia, em João capítulo 2, quando ele diz, mulher, que tenho eu contigo. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, o Senhor Jesus não está sendo deselegante com a sua mãe, ele está sendo muito fiel. Ele está providenciando para ela um novo lar, porque ele não mais poderia cuidar dela como cuidava até aquele momento. E assim o Senhor Jesus deixa caminhos para nós seguirmos. Honre a teu pai até o último momento, honre a tua mãe até o último momento. É palavra de Deus, e o Senhor Jesus, que cumpriu toda a lei, cumpriu também este mandamento da palavra do Senhor. E ele deixa aqui para nós um exemplo da sua perfeição. A W. Pink, citando a ele mais uma vez, ele diz que concluir que tal mandamento, o mandamento de honrar pai e mãe, perde a força depois que você deixa a infância, é perder de vista o seu significado mais profundo. Honrar pai e mãe é um mandamento de Deus para a vida toda, porque nós também deveremos honrar a Deus, que é o nosso Pai, por toda a eternidade. E uma tradição não reconhecida diz que quando João tomou Maria, levou para sua casa, como está escrito aqui no texto, ela viveu com ele até chegar aos 59 anos de idade e faleceu, tendo sido sepultada num túmulo ali no jardim do Getsêmani. Não é atestada essa tradição, é uma tradição, mas é pouco reconhecida. Mulher, eis aí o teu filho. Irmão, eis aí a tua mãe. Cuida de minha mãe por mim, para mim. Depois o Senhor Jesus diz a segunda frase, ele diz, tenho sede. E essa frase, ela precisa ser olhada com um pouco de atenção, porque ela é antecedida por duas afirmações que são importantes aí no verso de número 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Ele viu que tudo já estava consumado, e ele precisava cumprir a Escritura. Essas duas
afirmações de João aqui no texto não podem passar despercebidas para nós. A primeira é o fato de que Jesus está consciente do que ele está fazendo na cruz e de que ele está caminhando para satisfazer o propósito do Pai, e que o propósito do Pai inclui a nossa salvação. E ele então diz isso, em segundo lugar, para cumprir a Escritura, porque lá no Antigo Testamento já estava dito que ele diria isso na cruz, preparando as pessoas para recebê-lo quando ele chegasse. Então, lá no Antigo Testamento, diz que fel foi oferecido para ele, Salmo 69, versículo 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre, exatamente o que foi servido a Jesus. Eu tenho que chegar até lá, eu vou chegar até lá e passarei adiante. O Senhor Jesus está na cruz, e diferentemente do que essas pesquisas que a gente vê na televisão, dessas pesquisas médicas que dizem que o cansaço, a fadiga, os pulmões estouraram, o sangue subiu para a cabeça, saiu pelo coração e entrou pela boca, aquela coiseira toda, e que portanto Jesus não estava consciente de nada, é tudo palhaçada. Ele, diz a Escritura, está consciente de tudo. Ele está sofrendo muito, ele está debaixo de intensa dor, mas ele sabe exatamente o que ele está fazendo ali o tempo todo. E nós muitas vezes perdemos de vista isso. Não, meus queridos, o Senhor Jesus sabe, tem consciência. A cruz jamais foi para ele um acidente de percurso. A cruz sempre foi o objetivo da sua vinda. E aí, o texto deixa claro para nós que ele é homem sim, realizando a nossa salvação ali, mas ele é Deus sim, realizando a nossa salvação ali. Uma das controvérsias da igreja antiga era a respeito da divindade e da humanidade de Jesus. Alguns grupos negavam a humanidade de Jesus, dizendo que era impossível que Deus fosse homem. Os docetistas diziam isso. Eles diziam, não, Jesus era apenas uma imagem, uma aparência de Deus, e negavam a sua humanidade. O Evangelho de João foi escrito para dizer, olha, eu apalpei Jesus, eu contemplei Jesus, eu andei com Jesus 3 anos e meio. Como que uma imagem poderia estar comigo durante 3 anos e meio? Outros negavam a divindade de Jesus, como os ebionitas. Não, é impossível que Deus venha até nós, porque senão vamos nos tornar idólatras. Mas não, os evangelhos, eles trazem o equilíbrio. Eles dizem que o Senhor Jesus prova a sua humanidade para nós na cruz, porque ele diz, tenho sede. Deus não se manifestou como homem, ele se fez homem, é o que diz a Escritura. O verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Você pode ter a plena certeza no seu coração de que aquele que foi pendurado na cruz é Deus. Ele prova a intensidade dos seus sofrimentos, porque ele carece de ajuda. Ele prova a sua profunda reverência para com as Escrituras, porque ele não diz que tem sede antes do momento que ele tem que dizer que tem sede. Ele prova a sua total submissão à vontade de Deus, e ele então, sabendo que tudo está pronto, e para se cumprir a palavra, e a palavra é a vontade de Deus revelada, ele diz, tenho sede. E mais, ele prova a sua solidariedade conosco, porque sendo homem, ele também sofre, e a dor nele doía tanto quanto dói em você, quanto dói em mim. E a frase também, que é lembrada por João, é para mostrar que essa humanidade e esse sofrimento foi por nós. E a sua plena humanidade não é incompatível com a sua plena divindade. Uns enfatizavam a sua divindade negando a sua humanidade, outros enfatizavam a sua humanidade negando a sua divindade, até que por volta do ano 347,
Atanásio de Alexandria escreveu a sua obra da encarnação do Verbo. E ele disse: olha, era necessário que o nosso Salvador fosse homem, plenamente homem, verdadeiramente homem, porque somente um homem pode pagar pelos pecados de homens. Deus não poderia perdoar os nossos pecados simplesmente com carneiros e cabras. Por isso ele enviou o seu filho. Mas o argumento de Atanásio é contínuo. Ele diz: olha, era necessário que o nosso Salvador fosse Deus, porque somente Deus, que é eterno, pode suprir e pagar pelos pecados de toda a história da humanidade. Senão nós não poderíamos dizer que os nossos pecados estão perdoados, porque um homem, ainda que fosse perfeito e inocente, só poderia morrer por mais um outro homem. Mas Deus, sendo eterno, Ele pode levar o pecado de todos. E é isso que Ele faz aqui. Então nós caminhamos para a terceira frase, que é o ponto alto do Evangelho de João e do Evangelho da Graça. Vendo que tudo está pronto, e depois de ter bebido o vinagre, diz o texto que o Senhor Jesus diz: está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o Espírito. Há uma outra frase que ele diz logo depois, mas que não está registrada aqui em João, está registrada em Mateus e Lucas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando formos expor Lucas ou Marcos ou Mateus, a gente trabalha essa frase. Agora ele diz: está consumado. Em grego é uma palavra bonitinha para a gente colocar nos grupos de louvor da mocidade: tetelestai. Ela quer dizer simplesmente isso: está pronto, acabou, não tem mais nada a fazer. O Senhor Jesus completou a sua obra. Mateus diz que ele diz essa frase num brado. Apesar de estar cansado, apesar de estar debaixo de intensa dor, ele fala alto e firme. Ele não diz: está consumado. Não, ele diz firmemente. E eu não vou fazer isso aqui, porque senão vai agredir os ouvidos dos irmãos mais idosos. Olha o ponto de exclamação que está aí, ó. Quando a gente lê português, ponto de exclamação é para levantar a voz. Ainda mais quando o texto diz: ele bradou. Ele gritou, irmãos, ele disse com força. Como dizia o meu irmão quando ele tinha 6 anos de idade, ele disse com força. Para ficar bem claro, para ficar bem fácil, é um brado, não é um sussurro. Ele diz que tudo está pronto, ele fez. É um grito de vitória, não é um clamor de derrota. O Senhor Jesus não está aqui vivendo o desespero da morte que o alcança, ele está sentindo que ela está chegando. Não, ele está dizendo: eu venci, eu fiz, está pronto, a liberdade foi dada, o perdão está pago, ele está comprado, e você pode usufruir disso entregando a sua vida para Jesus hoje. É o nosso rei, é o nosso sacerdote, é o nosso profeta, cumprindo a vontade de Deus, fazendo o sacrifício que paga os nossos pecados e nos libertando deles. No livro de Mateus, quando o Senhor Jesus entrega o Espírito, Mateus escolhe uma palavra protocolar. Quando diz que o Senhor Jesus entregou o Espírito, ele usou uma palavra que era aplicada à figura do rei que assina um decreto, e que poderia ser traduzida assim: o Senhor despachou o Espírito. Não tem nada a ver com o espiritismo. Nós estamos falando da palavra no sentido legal. Ele assinou um despacho, ele assinou uma lei que a partir daquele momento passa a ter efeitos. A morte do Senhor Jesus cumpriu a vontade de Deus, e a partir desse momento, a partir desse instante, os seus efeitos caem sobre nós. A graça de Deus é derramada sobre nós, o amor de Deus alcança diretamente os nossos corações, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de forma intensa, de forma plena, de forma clara, claríssima, diante das pessoas.
pagou o nosso pecado na cruz, e agora é perdão e graça. É uma declaração formal da sua vitória. O Filho do Homem veio aqui para buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19, verso 10. Cristo Jesus entrou no mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Deus enviou seu Filho nascido de mulher para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, versículo 4. Ele foi manifestado para tirar os nossos pecados. 1 João 3, versículo 5. Graça, 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 graça. Para você e para mim. O Senhor Jesus, ao dizer está consumado, ao dizer que tudo está pronto, Ele estava pensando em cada um de nós. E o que é mais bonito no texto, e os filmes nem de longe conseguem ler. Quando você assiste os filmes na televisão, eles colocam lá o Jesus pendurado na cruz, e ele então diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É isso que está escrito aqui? Olhem comigo, irmãos, a beleza do verso 30. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Olha que bonito. Meus irmãos, nós estamos falando de Deus na cruz. O Senhor Jesus havia dito: eu posso entregar a minha vida para a morte e eu posso pegar de volta. Este mandato eu recebi do meu Pai. Não é a morte que chega até Jesus e lhe toma a vida. Não é a morte que o vence pelo cansaço. Não é a morte que o vence pela dor. Não é a morte que vem e lhe toma a vida. É o Senhor que se entrega a ela por nós vagarosamente. Ele inclina a sua cabeça para render o espírito. Não é a morte e o pecado que o vence, mas é Ele que se entrega voluntariamente a eles. Este é o Salvador que pagou o preço dos seus pecados na cruz. Ele não foi vencido pelo pecado, ele não foi vencido pela morte, ele não foi vencido pelo estado do Império Romano ou pelo ciúme dos judeus. Ele fez isso voluntariamente porque te ama e porque quer que você entenda isso. E o receba voluntariamente, como voluntariamente ele se entregou por você. Olha o que o texto diz: perceba a beleza das palavras. Não é a sua cabeça que cai para o lado descontrolada, é Ele que se dá graciosamente. Porque o que Ele está fazendo na cruz não é morrer por um crime que Ele não cometeu, é morrer pelos crimes que nós cometemos. É Deus, meus irmãos, se entregando por você. É o homem perfeito que obedece a Deus se entregando por você. E ele vive exatamente o preço de tudo isso diante de nós. Não é um homem fraco, sem poder, mas é o nosso Salvador, o nosso Rei, cumprindo os seus próprios decretos. Nós precisamos ler a palavra de Deus com um pouco mais de atenção e perceber que Deus não é esse Deusinho que as pessoas andam tentando vender aí a preço de prosperidade. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. O nosso Salvador é o Deus poderoso que sabe exatamente o que está fazendo. E isso para nós é fonte de muito consolo e paz. Porque o Senhor Jesus não dá nenhum ponto sem nó. Tudo é para cumprir o que foi dito nas Escrituras. Não é o diabo que vence Jesus. Não tem uma coisa mais patética do que assistir a Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese. Na hora que aquele diabinho com cabelo loiro, bonitinho, com voz mansa, vem até ele: por que você não desce da cruz? Eu te ajudo. Coloca uma escadinha, tira os pregos, e vai Jesus viver uma vida de pecado
depois da cruz. Patético. Não foi aquele Salvador que nos salvou. Jesus não era esquizofrênico a ponto de ficar ouvindo vozes para tudo quanto é lado e ficar com medo delas. É isso que esses filmes mostram para nós, mas não está escrito aqui. O que está escrito aqui é que ele venceu. O mundo lá fora acha que vencer é diferente. Por isso o mundo abomina a cruz. O mundo diz: por que ele não desce? E nós às vezes comemos deste pão do mundo e também perguntamos: por que ele não desce? Eu me lembro, na primeira igreja que eu pastoreei, quando uma irmã, na classe de catecúmenos, nós pedimos para ela escrever o testemunho de conversão, e ela disse: eu via aqueles textos que falam da cruz, e ficava perguntando comigo mesmo, um adolescente de 13 anos, Jesus é tão poderoso, por que ele não desceu na cruz e mandou cair raio na cabeça daqueles fariseus tudo? Mas é isso que a gente fica perguntando mesmo: por que Jesus não fez como Elias, que mandou cair fogo na cabeça daqueles capitães que desonravam a Deus? Porque para Deus vencer é diferente do que para nós. É aquela magia profunda que C.S. Lewis fala no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que controla todas as coisas e que estava aqui antes das coisas acontecerem. É a vontade do Pai, e essa vontade do Pai veio até você, meu irmão, minha irmã, no sangue inocente de Jesus. O diabo não pôde fazer nada, e ele sabe disso. E eu quero concluir essa mensagem. Quando aquele dia escuro, porque estava escuro, o Senhor Jesus morreu sozinho, abandonado ali na cruz, todos acharam que era o fim, todos fugiram, todos se esparramaram, todos choraram. Mas a Bíblia diz que não foi o fim. A nossa esperança começou a se levantar ali, e ela já vinha desde a eternidade no coração do Pai. Portanto, as palavras de Cristo na cruz, elas não são palavras de desespero, não são palavras de desesperança, não são palavras de desconsolo e de dor, de alguém que simplesmente reclama da vida e do pouco que lhe resta. As palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz são o cumprimento de todas as promessas graciosas de Deus a nosso favor, e são o raiar da luz no centro da escuridão. Paulo nos diz que a cruz destruiu a inimizade que havia entre nós e Deus, e a inimizade que pode haver entre nós e os outros. Efésios capítulo 2, versículo 15. Agora Deus está nos convidando a receber a sua obra de salvação graciosa, realizada na cruz a nosso favor. Aquele que não conheceu pecado, diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele assumiu o nosso pecado, e Ele colocou sobre nós a sua justiça. É isso que nós chamamos de justificação. O perdão de Deus que nos é oferecido, mas que também nos é dado graciosamente em Cristo Jesus. Por isso, hoje, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, se a graça de Deus te é oferecida na pregação do Evangelho, se você ouve as pessoas falarem da salvação de Jesus, não endureça o seu coração, não feche a sua alma, não tente enxergar um Cristo que não existe na cruz, porque o Cristo que foi à cruz pode te salvar. E Ele te chama a dizer: salva-me, Senhor. Hosana, salva-me, perdoa-me, liberte-me. E o que a Bíblia diz é que todos quantos o receberam, e todos quantos o receberem, Deus lhes dará o poder, o direito, a autoridade de serem chamados por Ele
de filhos de Deus. Daqui a pouco você voltará para a sua casa. Você poderá esquecer todas essas palavras dessa noite, mas pode ser que Deus faça com que elas ardam e queimem no seu coração, porque são a verdade. E é em nome de Jesus que eu venho até esse púlpito nessa noite para dizer: não rejeite a palavra de Deus, receba no seu coração, entregue hoje, aqui, nesta oportunidade, a sua vida para Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.